Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada pelo umbral do cantor Agnaldo Timóteo. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Meus amigos, minhas queridas e queridos, permitam-me, uma vez mais, me apresentar. Eu fui Agnaldo Timóteo, aquele de voz potente que ressoava em cada rádio e teatro do Brasil, o homem de presença intensa que incendiava os palcos, o guerreiro de 1000 batalhas, o eterno apaixonado pela vida e, acima de tudo, aquele que viveu para cantar. A melodia de cada aplauso ainda vibra em minha essência, um coro eterno que me acompanha. O calor dos holofotes, o perfume adocicado dos camarins, a emoção bruta de ser reconhecido pelas ruas, abraçado por multidões que eu nunca havia visto antes, mas que me ofereciam um carinho tão genuíno como se fossemos velhos amigos, almas entrelaçadas por uma canção. Essa memória, meus caros, não é apenas um eco, é o meu pilar, o meu porto seguro nesta nova e vertiginosa realidade. Porque compreendi, ao atravessar os portais gélidos da morte, que toda forma de afeto verdadeiro não se esvai com o último suspiro carnal, mas pulsa, mais viva do que nunca no espírito. Foi o amor colossal do meu público, a devoção dos meus fãs, que me serviu de âncora para não sucumbir por completo ao desespero quando fui arremessado para o outro lado da existência. Minha música, meus discos, minha história, tudo isso ainda vibra, sim, mas agora em uma frequência tão diferente, tão etérea, que desafia a compreensão humana. E sou eternamente grato por cada alma que me ouviu, que cantou comigo, que sentiu minhas canções. Quando meu corpo, antes um templo de potência e energia, tornou-se pesado, tomado por uma doença traiçoeira, uma sombra crescente, percebi que a força que sempre me impulsionava já não habitava mais ali. Era como se a própria vida, a essência vibrante que eu tanto amava, fosse se desprendendo de mim centímetro por centímetro, deixando para trás apenas um eco distante do homem que fui. Senti medo, um medo primordial, visceral, medo de não existir mais, de me desintegrar no vazio. O pavor de deixar para trás tudo o que construí, o império musical, as memórias, os amores. Por mais que eu tivesse cantado sobre amores eternos e a resiliência do espírito naquele instante derradeiro, o pavor da separação, da aniquilação me dominou por completo. Senti que não controlava mais nada, nem meu corpo em deterioração, nem meus pensamentos que se atropelavam em uma cascata caótica. Memórias vieram em rajadas, rostos amados, aplausos ensurdecedores, amigos leais, o doce e inesquecível rosto da minha mãe. Tudo passou como um filme acelerado, uma retrospectiva brutal que me fez chorar por dentro em um silêncio angustiante que ninguém podia ouvir. Eu quis ficar, quis lutar, quis agarrar minha vida com todas as forças que ainda restavam, mas não pude. Quando fechei os olhos pela última vez na carne, uma sensação avassaladora de queda me engolfou, como se eu estivesse despencando em um vazio sem fim, um abismo de trevas e esquecimento. Um torpor pesado tomou conta de mim, uma espécie de coma espiritual seguido por um silêncio tão denso que parecia esmagar a própria alma. Era um abismo de solidão que me gelou até os ossos. De repente, um clarão irrompeu na escuridão, tão intenso que doeu nos meus olhos espirituais. E então me vi fora do corpo, flutuando, uma sombra etérea sobre o meu próprio leito, olhando para aquela figura pálida e imóvel que um dia foi eu. A dor física havia sumido, mas um desespero ainda maior me atingiu como um raio, porque percebi que ninguém, absolutamente ninguém, me escutava. Ninguém me sentia ali. Eu gritava, com uma voz que não produzia som, tentando sacudir as pessoas, tocar os braços, implorar por atenção, mas era como se eu fosse feito de vento, uma brisa invisível que passava por ele sem deixar vestígios. A pior sensação, o mais cruel dos tormentos, foi a impotência. Eu era apenas um olhar, um pensamento vivo,
uma consciência flutuante, incapaz de retomar o controle, de me fazer presente. O medo me engolfou naquele momento, um medo gélido e paralisante, porque eu não tinha a menor ideia de para onde iria, nem o que seria de mim. A glória, a fama, tudo se dissolveu em uma fumaça de incerteza. Depois do susto inicial, de toda a perplexidade e o terror, senti uma força invisível me puxando, quase me arrastando para regiões densas, para um submundo de sombras. Não consegui resistir. Era como um irmão de proporções cósmicas, me levando inexoravelmente para um lugar escuro, de cheiro pesado, nauseante, onde vozes ecoavam em lamentos guturais, gritos de agonia, palavrões que expressavam rancor e ódio. Aquilo me atingiu de forma tão profunda, tão visceral, que senti um terror absoluto, um pavor que eu jamais experimentara nos palcos ou na vida. Caminhei, se é que se pode chamar de caminhar essa flutuação arrastada por um éter viscoso, por esse território sombrio, percebendo vultos distorcidos, criaturas sofridas, algumas se arrastando na lama espiritual, outras brigando entre si, presas a sentimentos que eu, em minha pretensa glória, também carregava. Orgulho ferido, raiva corrosiva, uma vaidade que me cegou em vida. Vi rostos familiares, artistas que haviam desencarnado antes de mim, igualmente perdidos, envoltos em arrependimentos lancinantes, em lembranças dolorosas de vícios e dos prazeres efêmeros da fama que agora os aprisionavam. A sensação era sufocante, asfixiante, como se o ar fosse veneno puro. O tempo ali parecia parado, eternizado na dor, e cada segundo doía como uma ferida aberta, supurando em meu perispírito. Senti presenças malignas, espectros que pareciam se alimentar da minha dor, zombando da minha antiga glória, dizendo com vozes ásperas que eu não passava de mais um ídolo caído, uma estrela que se apagou. Ouvi vozes me chamando de fracassado, me empurrando a pensar que tudo o que eu havia construído, toda a minha carreira, todo o meu legado, havia sido em vão, que as músicas, os shows, os aplausos não valiam de nada agora. Foi nesse abismo de desespero, quando minhas forças espirituais pareciam se esvair por completo, que uma prece simples, quase um sussurro esquecido da infância, brotou em meu pensamento, em meu coração ferido. Pai nosso que estás no céu. E aquela pequena chama de fé, quase apagada, abriu um espaço, uma fenda de luz na escuridão opressora que me cercava. Surgiram então, como em um sonho, dois irmãos de luz, seres de uma serenidade tão profunda que me emocionou até as lágrimas espirituais. Suas auras eram um bálsamo para minha alma atormentada. Um deles, com um sorriso gentil e um olhar de profunda compaixão, estendeu-me a mão e disse, com uma voz melodiosa, que acalmou cada fibra do meu ser: Aguinaldo, você está doente, precisará ser tratado, mas não está abandonado. Eles me ergueram daquele lodo espiritual, daquele pântano de sofrimento e culpa, envolveram-me em uma luz suave, reconfortante, e senti como se me retirassem um peso imenso do peito, um fardo de séculos que eu nem sabia que carregava. Chorei, chorei muito, lágrimas de alívio, de redenção, de gratidão, pois compreendi naquele instante de pura graça que mesmo no erro mais profundo, mesmo na mais escura das quedas, Deus jamais nos abandona. Aquele foi o meu primeiro alívio verdadeiro, a primeira brisa de esperança após a tempestade da morte. Após atravessar a morte e ser resgatado daquele vale de sombras, fui levado para uma colônia espiritual de muita luz, um lugar de cura, de paz. Ali fui acolhido por mãos amigas, espíritos que me conheciam de longas eras, de outras existências e também por profissionais do bem, seres de uma paciência e sabedoria infinitas que me ampararam e cuidaram de mim com uma dedicação que eu jamais experimentara. Recebi atendimentos para reequilibrar meu perispírito, meu corpo sutil que estava tão machucado e desajustado. Senti uma paz suave, uma tranquilidade que há muito tempo me era negada. Chorei novamente, mas desta vez as lágrimas eram de pura felicidade ao perceber que não estava esquecido por Deus, que a misericórdia divina me alcançara. É impressionante como a música,
A minha grande paixão continuou a me acompanhar até mesmo nesse hospital espiritual. Cantores desencarnados, alguns que eu admirava em vida, vieram me visitar, entoando melodias que me trouxeram consolo, que embalaram minha recuperação. Foi assim que pude, aos poucos, compreender o valor inestimável da humildade, do reconhecimento sincero das próprias falhas e da necessidade premente de perdoar a mim mesmo pelos equívocos do passado. Hoje, com a clareza da eternidade, sei que a fama é passageira, um sopro no vento, um eco que se dissolve. Mas o amor, meus amigos, o amor é este, é eterno, a única verdade que resiste a todas as provações, a todas as fronteiras, a todos os abismos. Minha família, meus amigos, meus fãs, minhas queridas e queridos, não chorem por mim com desespero. Chorem, sim, se precisarem, é natural a dor da saudade, mas deixem que as lágrimas levem embora apenas a saudade boa, aquela que aquece o coração com lembranças doces e não o medo. Eu estou vivo, mais vivo do que nunca, aprendendo a ser alguém melhor, lapidando minha essência, buscando a elevação. Se soubessem como é difícil olhar para trás, para a vida que deixei, e ver os erros que poderiam ter sido evitados, as palavras não ditas, os gestos não feitos, vocês entenderiam por que peço tanto a oração de vocês. Aqui no plano espiritual, a prece chega como um sopro de perfume celestial, como uma música suave que me faz sentir acolhido, amparado, amado. A energia de cada lembrança boa, de cada gesto de carinho, de cada canção entoada em minha homenagem, me fortalece, me impulsiona a seguir em frente. Não se sintam culpados por nada, não guardem remorsos desnecessários. Minha partida era inevitável, um ciclo que se encerrava para que outro pudesse começar. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o momento exato de cada um de nós. Quero que continuem cantando minhas músicas, que falem de mim com alegria, que transformem minha história, minhas lutas e vitórias em força para continuar vivendo, porque a vida na Terra ainda é a grande escola, o palco onde se forjam os espíritos. Aos meus fãs, deixo meu abraço espiritual, um abraço que atravessa véus e dimensões. Vocês foram minha força, vocês me deram sentido à vida, vocês me ajudaram a ser quem fui e continuo sentindo esse laço indissolúvel, essa conexão mágica mesmo daqui. Prometo trabalhar incansavelmente para evoluir, estudar os mistérios da vida, aprender a servir com humildade e amor, porque no plano espiritual, a estagnação é uma prisão e só nos resta caminhar para frente, buscando a luz, a verdade, a perfeição. E um dia, quem sabe, poderemos nos reencontrar, não em um palco terreno, mas em festas de luz, de música celeste, de reencontros verdadeiros onde as melodias nunca se apagam. Recebam o meu amor e minha gratidão eterna e lembrem-se sempre, Deus é sempre maior do que qualquer dor, maior do que qualquer perda, maior do que qualquer dúvida. A vida continua e a música nunca silencia para aqueles que amam. Aguinaldo Timóteo. Se você gostou de nosso vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.